A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha, está em curso um dos acontecimentos mais importantes do cristianismo. O Senhor Jesus já havia sido levado sobre acusação falsa para o Gólgota, ou monte chamado Caveira, e lá debaixo de grande dor e sofrimento, fora crucificado. Os que passavam, lançavam insultos e questionando a sua divindade, diziam: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Não demoraria muito para que as trevas se estabelecessem. A Bíblia diz que houve trevas sobre a face de toda a terra. A crucificação de Jesus começou às 9 horas da manhã. No entanto, as trevas começaram a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde. Alguém ousou e disse, e declarou, que o próprio sol se recusou a testemunhar tamanho discurso, tamanho abuso e tamanha injustiça. Por volta então das 3 horas da tarde, o Senhor declarou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Mais tarde, reunindo forças sobre a cruz ainda, em sua última palavra, ele deu um brado de vitória, silenciando então a história, silenciando o seu adversário. O Senhor estava definindo a história com uma palavra sucinta, dizendo: está consumado, está feita, a obra está realizada. Essa palavra no grego, tetelestai, era um termo comumente usado na justiça romana daquele tempo. Quando um criminoso era condenado à prisão e ia à cadeia, cumprir a sua pena, na porta de sua cela era fixada uma relação dos crimes pelos quais ele estava ali condenado. Sempre que o preso olhasse para aquela relação, ele pensava: essa relação de crimes está entre mim e a minha liberdade. Quando o criminoso cumpria a sua pena, o juiz então o chamava, tomava a sua relação de crimes, e ao observar que a pena havia sido cumprida, ele escrevia tetelestai, que quer dizer: está tudo
pago. O Senhor Jesus, quando Ele pronuncia essas palavras, tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo: Pai, está tudo pago. A dívida foi quitada. Por isso que o apóstolo Paulo, mais tarde, ele escreve aos Colossenses dizendo que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, em suas ordenanças, ele rasgou, pregou na cruz e disse: a dívida está paga. É por isso que nós podemos dizer com alegria: somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Por certo, hoje à noite, há alguém aqui que pode se alegrar dizendo: eu sou livre por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Se você é livre, então você podia levantar uma das suas mãos e dizer aleluia hoje à noite. Você podia dizer: graças a Deus, eu sou livre. É por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz: portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por certo, hoje à noite há um grupo seleto nesse bairro que congrega e que está aqui reunido em nome de Jesus, que pode se alegrar dizendo: nenhuma condenação está sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. E se é um fato em sua vida, você podia dizer aleluia mais uma vez, querido. Jesus, então, ele é tirado, subtraído da cruz por José de Arimateia, membro do concílio judaico, um crente secreto, que pede o direito de levar o corpo de Jesus, e ao levar o corpo de Jesus, ele o coloca em sua própria sepultura, cumprindo então a palavra de Isaías. Então o Senhor Jesus se encontra agora nesse estado, nesse lugar. Numa sepultura de José de Arimateia. E nós observamos atentamente o curso da história, porque o salmista disse que Deus não ia permitir que o santo, que o seu filho, visse a decomposição ou a morte. Nós encontramos a promessa de Deus em curso. Quando chegamos ao capítulo 28, está em curso este cumprimento de promessa divina, declarada pelo próprio Senhor. Por diversas ocasiões, Jesus havia falado a respeito desse assunto. Pois bem, vamos observar o capítulo 16 desse mesmo livro, versículo 21, quando o Senhor falou abertamente, ensinando e falando das realidades vindouras, dizendo daquilo que estaria por acontecer. Ele disse assim, versículo 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse quando, gente? No terceiro dia. Capítulo 17, versículo 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Capítulo 20, versículo 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue
ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Você podia dizer aleluia hoje à noite, querido? Então chegamos a uma conclusão muito simples e lógica. Os seguidores de Jesus, a comunidade que o acompanhava, por certo tinha o conhecimento a respeito daquilo que estava por acontecer. Não era um assunto que Jesus não tinha falado, ensinado por diversas ocasiões. Tinha ouvido falar a respeito do sofrimento do Messias, mas também de sua ressurreição. E embora tivessem recebido dos lábios do próprio Senhor tamanha instrução a respeito daquilo que iria acontecer, é interessante observarmos o comportamento de cada um deles, ou deles, quando a promessa estava sendo cumprida. Você vê, nada de novo estava acontecendo, no sentido de saberem o que Deus havia falado. Deus já havia orientado, já havia dito ao coração dos seus discípulos a respeito daquilo que iria acontecer. E de fato estava acontecendo. Tanto é verdade que o Senhor tinha acabado de dizer, está consumado. E eles presenciaram, e alguns de muito perto, a cena do Calvário. Acontece que o evangelista João, ele nos traz a informação interessante do comportamento dos discípulos naquela hora única. Se não, observe, capítulo 20, versículo 19, o texto diz assim: naquela tarde, os discípulos estavam reunidos. Ora, meus irmãos, é tão bom estarmos reunidos em família na fé, não é verdade, meus irmãos? É tão bom encontrarmos os irmãos preciosos, para juntos confraternizarmos e vibrarmos com relação às promessas de Deus e aquilo que Deus pode fazer. Isso é um fato, você podia dizer amém, querido? Como é bom! O texto diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali é uma reunião. Acontece que era uma reunião distinta de todas as outras, e que reservava uma situação peculiar. As portas estavam trancadas, e dentro se encontravam aqueles que tinham conhecimento da promessa, amedrontados, com medo, totalmente vencidos, escondidos, trancafiados, cheios de medo. Não estavam vivendo a expectativa do cumprimento da promessa divina, dita pelo próprio Deus. A promessa estava em curso, estavam deixando com que ela escapasse por entre os dedos. Não estavam tomando medidas para viver aquele momento de dor, mas de promessa, de cumprimento fidedigno a respeito daquilo que o próprio Deus diz. Mas é interessante você observar, lá no capítulo 27 de Mateus, que há um outro medo rondando o coração dos homens. Não diz respeito ao medo dos discípulos por conta da perseguição, por conta do mau momento que viviam na fé, permitindo que o mau momento vencesse a esperança, vencesse a expectativa do cumprimento da promessa,
sepultando a fé. Há uma outra preocupação naquele momento, e ela vinha da liderança religiosa, que estava temerosa com o fato de Jesus cumprir sua palavra. Veja, versículo 62, no dia seguinte, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. No sábado, a liderança religiosa foi falar com Pilatos, e veja só o que esses homens tenebrosos e ímpios estão dizendo a Pilatos, o governador, estão dizendo: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Não é interessante você observar que Jesus até marcou o tempo onde traria a chave da vitória e da morte em suas mãos? 3 dias. E que mesmo os ímpios tinham o domínio do conhecimento daquilo que Jesus havia falado. E agora estão numa audiência com Pilatos. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixar um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Quantos obstáculos para que a promessa fosse cumprida. Homens que não queriam que Deus de fato manifestasse a sua graça. Estavam contrários, sabiam do que Deus podia fazer. É interessante que de quando em quando parece que os ímpios têm mais cuidado ou estão mais temerosos com aquilo que Deus pode fazer do que nós mesmos. Ontem, quando falava com o precioso irmão, e a jornada foi longa, porque nós tivemos churrasco, aniversário, festa e som abençoado na igreja, louvor, mas eu tive um tempo a sós com um amado irmão. E ele me falava do momento difícil que ele atravessa. Tem a minha idade, de um bebê, 43 anos. E logo dizia: pastor, que ano difícil. Difícil. Começou a surgir umas dores no meu corpo, eu não sei. Esse negócio, quando a gente vai chegando para os 40, começa a aparecer dor em todo lugar. E é dor para cá, e é queimação na perna, é dor no peito, e é não sei o quê, e eu fico com medo de morrer, e a minha mulher, e meus filhos. Eu falei: Santo Varão, eu já sei o que você está falando, porque eu já passei esses 2 anos por tudo isso. E tem uns irmãos na igreja que também estão passando por essa luta. Nós temos que fazer uma reunião dos irmãos com dor e orar para Jesus expulsar essa miséria de nossa vida. E ele me falava, e foi no médico, e fez a endoscopia. O médico disse: não tem nada, moço. E fez colonoscopia: não tem nada, moço. Você precisa tratar aqui, ó, da cabeça, entendeu? E ele me falava, e quando chegou num médico amigo, o médico lhe disse: você não tem nada, mas eu estou sentindo. E aí aquele médico disse: mas você não é crente. E se você morrer, você não disse que você vai estar num lugar melhor? E vocês não ensinam que o céu é um lindo lugar? E por que é que você quer ficar por aqui? Então, às vezes, meus irmãos, parece que os ímpios sabem mais a Bíblia do que a gente. Lá estão os discípulos com medo, trancafiados. Uma promessa foi dada, o Senhor falou que ia acontecer, disse que ia ressuscitar o 3º dia. Olha, o dia estava amanhecendo. Na versão viva, diz que o dia estava despontando. Se fôssemos trabalhar com a ideia de uma situação cronológica, mais da metade do tempo já havia passado.
faltava um pouco para a promessa ser cumprida. É quando nos deparamos com Maria Madalena e a outra Maria no versículo 1 do capítulo 28. E a cena ela é surpreendente, porque a Bíblia diz no versículo 1, depois do sábado, tendo começado a despontar o dia de cumprimento de promessa dada pelo Senhor, lá estão essas mulheres indo ver o sepulcro. Indo fazer o quê? Os evangelhos dizem que elas estavam indo embalsamar o corpo de Cristo. Tinham preparado especiarias, mas ao ir em direção ao sepulcro, estavam discutindo entre si a respeito da perda, a respeito do acontecimento, demonstrando que não pensavam absolutamente no cumprimento da promessa. Não pensavam que Jesus ia cumprir aquilo que ele havia dito. Muito pelo contrário, estavam discutindo uma com a outra, dizendo, quem é que vai mover a pedra? Está em Marcos 16, 33. Quem é que vai retirar a pedra? Discutiam sobre uma impossibilidade. Havia uma guarda montada. Havia uma situação intransponível. E lá está indo Maria Madalena e Maria, mulheres piedosas, que tinham convivido com Jesus e ouvido aquilo que ele havia falado. Mas do ponto de vista da fé, vencidas, sem esperança. O dia amanheceu com a canção de tristeza. Estavam indo cultuar um Deus morto, que não pode cumprir aquilo que havia prometido. Olha, meus irmãos, nós olhamos para um cenário como esse, e uma pergunta ela é passível de ser feita: o que é que acontece conosco? Pergunte para quem está ao seu lado: o que é que acontece com a nossa fé? O que é que acontece com a gente? O que é que acontece conosco? Deus nos deu lindas promessas. Quem tem promessa de Deus e pode levantar suas mãos e dizer aleluia hoje à noite? Eu tenho promessa, meu irmão. Algumas se cumpriram, outras vão se cumprir, algumas estão em curso de cumprimento. Num processo. Estamos, possivelmente alguns, num processo de recebimento de promessa. E se você crê assim, eu quero te dizer, não desista pelo caminho, meu irmão. Porque se você desistir, você pode ficar sem receber aquilo que Deus falou que te daria. Lindas promessas. Acontece que por conta das muitas lutas e daquilo que muitas vezes vemos, enxergamos, nós passamos a acreditar que elas não irão se cumprir em nossa vida. E se nós acreditássemos, então nós perfeitamente teríamos um comportamento distinto daquele que temos tido até então. Porque se não acreditamos, não há então rendição de alma de forma plena, não há entrega de vida, não há descanso no Senhor, não há prática de se lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, não há espera. Pelo contrário, existem pés apressados, existe luta na força do braço da carne. Assim, um desenvolvimento de vida confuso e uma prática religiosa errada, uma busca perdida e vazia. Porque assim como cremos, assim vivemos. E assim praticamos a nossa vida. Por certo, nós temos palavras lindas que o Senhor nos disse. O Senhor disse, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês outra vez.
por ocasião de suas últimas palavras, quando deu a grande comissão à igreja, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Disse no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, de sorte que você não terá necessidade de coisa alguma. Paulo disse: aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o seu glorioso dia. Disse aos romanos: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Luta alguma, inferno, potestade, espada, perigo, nudez, o que quer que seja, eu sou do meu amado e ele é meu. Ouvimos ensinamentos como: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Davi, quando falou da providência divina e do seu tempo, ele disse: fui moço e agora eu sou velho, porém eu nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigando pão. Quando o Senhor falou de cura, ele disse: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Fiel é o que prometeu. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que é que acontece com a gente? Porque essa preocupação desenfreada com relação ao amanhã, com relação à providência do Senhor, com relação ao vestuário, com relação às finanças, aos filhos. Há uma irmã preciosa que está com o Senhor, irmã Terezinha. Alguns se lembram dela. Quando eu a visitava, de vez em quando ela me dizia: pastor, por que ficar preocupado se tem quem te cuida? Por que você está tão preocupado se o Senhor tem lindas e maravilhosas promessas para a sua vida? E você sabe, todas elas estão escritas, e Deus foi cuidadoso de escrevê-las para que você não esquecesse. Para que você soubesse, ele registrou, e quando Deus falou e se comprometeu com elas, ele se tornou moralmente responsável para cumpri-la. E ele cumpre. Disse a Josué: Josué, põe o pé da tua planta, por onde você for, eu serei contigo e te abençoarei todos os seus dias. Por certo, obstáculos vão surgir, mas lá está o Senhor cumprindo a sua bendita e maravilhosa promessa. Você podia olhar para quem está pertinho de você, diga para essa pessoa: não duvide, creia e espere, Deus ele vai cumprir o que ele falou. Maria Madalena e Maria vão ao sepulcro para ver o Messias morto. Tinha uma expectativa que não era a de provar a promessa. Mas veja o que aconteceu, versículo 2. Ao irem com essa expectativa tão dúbia, safé, claudicante, ruim, necessitando de um toque de graça de Deus que empurra para a promessa, elas presenciam um momento histórico, único, glorioso. O grande terremoto abalou a terra. Um anjo de Deus desceu dos céus. Nós não sabemos por que o terremoto chegou. Se foi por conta do anjo chegando, com a sua glória e o seu poder, ou se de fato Deus estava querendo dizer: eu quero marcar esse momento com algo realmente distinto de todos os outros. Então o anjo aparece. Ele chega ao sepulcro,
rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. O Senhor tinha acabado de ressuscitar. Não ressuscitou porque Maria foi ao sepulcro. Ressuscitou porque o Senhor havia dito que ele ia ressurgir dentre os mortos. A despeito de quem quer que fosse, dos duvidosos, dos céticos, daqueles que não queriam, daqueles que guardavam a viva esperança na alma, ele ressuscitou. E logo o anjo disse às mulheres, e é fascinante, o anjo disse: olha, não tenham medo. Não é interessante, em meio ao cumprimento de uma promessa, o anjo ter que dizer não tenha medo? Era algo tão espetacular o que estava acontecendo, que foi necessário Deus calçar a alma daquele povo com uma palavra como essa, para lhes assegurar as emoções em equilíbrio em sua presença. Não tenham medo. Por certo, já ouvimos essa expressão diversas vezes. Alguns dizem que essa palavra, não tenham medo, ela é citada na Bíblia 366 vezes. E ousou declarar, uma para cada dia do ano, para que você saiba todo dia, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo e não tenha medo. Não tenham medo. E o anjo disse: eu sei o que vocês vieram fazer. É tão maravilhoso você ver um Deus dotado de conhecimento. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas a razão de não estar aqui é porque ele ressuscitou, ele está vivo dentre os mortos, como tinha dito, como tinha prometido, como tinha falado, ele ressuscitou como tinha dito. Você pode glorificar o Senhor, porque ele é um Deus que cumpre a sua bendita palavra, ele é um Deus que cumpre de forma fiel a sua palavra. Como ele disse, venham ver o lugar onde ele estava. E como foi importante elas contemplarem o túmulo vazio nesse primeiro momento. Porque elas tinham contemplado a morte de Jesus na cruz, tinham visto o seu sofrimento, e aquilo que estava agora sepultado na alma era a visão de um Cristo morto. O anjo então diz: venham ver a nova realidade. Venham ver o novo acontecimento. Ele está vivo, venham ver o lugar que ele estava. E logo lhes disse: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Note que eu avisei, vá. Saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, diz o versículo 8. Foram correndo anunciar aos discípulos as boas novas. Foi quando de repente Jesus se encontrou com elas e lhes disse: eu vos saúdo, salve. Elas então se aproximaram do Senhor e o adoraram. O Senhor Jesus sabia que elas estavam à sua procura. E a bem da verdade é, quem procura a Deus será encontrado por Ele. Quem procura o coração do Pai vai encontrar guarida, salvação e bênção de sua parte. Mesmo em meio a uma fé vacilante, a conceitos errados, a perspectivas vazias, a expectativa e a esperança morta, adormecida, lá estava Deus se revelando e cumprindo a sua palavra. Isto nos mostra nessa noite, que a despeito do seu estado, daquilo que você está passando,
da sua crise, da sua luta, da sua ausência de expectativa com relação às promessas que Deus te deu no ontem. Ele continua sendo fiel e plenamente capaz de completar a boa obra que Ele começou em sua vida. Você podia olhar para os olhos de quem está perto de você e dizer a essa pessoa: Deus é bom demais, porque a despeito de mim mesmo, Ele faz coisas grandes e maravilhosas. Deus é glorioso, porque a despeito das minhas condições, daquilo que eu ofereço, daquilo que eu acredito, daquilo que eu posso lhe dar, Deus vem com a sua mão gloriosa e poderosa, me abençoando e fazendo com que eu veja uma nova realidade, não mais a do túmulo, onde eu acreditava que a história havia sido encerrada. Agora com o túmulo vazio e Jesus Cristo vivo e vivo dentre os vivos. Nós olhamos para toda essa cena que narra esse cumprimento de promessa, que fala da ressurreição de Jesus. Aprendemos alguns princípios. O primeiro deles é: por que razão você acha que Deus não vai cumprir as suas promessas em sua vida? Quais são os empecilhos? O que é que limita, dificulta, não ajuda, não auxilia? Talvez o que tenha dificultado você nesses dias seja a visão, a percepção e a verdade de que você está atravessando um momento dificílimo, complicado, um momento complicador de sua fé, onde você acabou de passar por um choque terrível, e agora a promessa que Deus havia lhe dado no ontem, embora você saiba, você está amedrontado, se reunindo com os seus, trancafiado atrás das portas, talvez precisando de que um ímpio te diga: onde está o seu Deus? E a velha canção dizia: meu Deus está no céu, também no meu coração. O inimigo foi derrotado, mas Jesus ressuscitou. Por que razão você acha que Deus não vai cumprir as suas promessas? Mesmo que tenhamos uma fé vacilante e uma dificuldade, você acha que Deus cumpre a sua palavra porque você está perfeitamente correto? Olha, querido, não é por mérito humano, é por conta da graça e por conta da suficiência plena que o próprio Deus tem em si mesmo. Deus não precisa de ajuda de ninguém e nem de um momento favorável para executar a sua boa palavra em nossa vida. A sua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Então diga para quem está pertinho de você: por que razão você acha que Deus não pode cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida? Pergunte: por que razão você acha que Deus desistiu de você? Que Deus não quer aqui colocar a mão sobre a sua vida e selar o compromisso que tem com a sua alma? Ainda que sejamos como Maria Madalena, Salomé e tantas outras, como os discípulos daquele tempo, vivendo um momento conturbado e achando que não vai dar, de repente Deus vem e surpreende a nossa história, de maneira que o dia começou vacilante, com a visão de morte, com um dia com canções terríveis, mas o dia não terminará do mesmo jeito. Ao romper da manhã, o Senhor ressuscitou, como havia dito, cumprindo a sua palavra. Mantenha a expectativa de sua alma, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, Deus, Ele te visitará e cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu ao seu coração. Há uma segunda situação que eu quero que você guarde em sua alma. Não permita que os acontecimentos à sua volta, que as lutas que você trava no seu dia a dia, façam com que você perca a visão do cumprimento da promessa em seu tempo.
Você parou para pensar? Jesus falou sobre os acontecimentos: morte, ressurreição. Os discípulos estavam vendo, presenciando fatos, mas ao presenciarem a luta tão de perto, perderam a capacidade de confiar, de que tudo estava conforme aquilo que Deus havia planejado. Será que você pensa que a sua vida é uma confusão, um mar de confusão, onde Deus planejou um bocado de situação errada, lutas e conflitos, para esvaziar o seu coração, deixá-lo vazio, num solo solitário, onde nem a fé é encontrada? Ou as lutas que você está atravessando estão te preparando, te adornando para coisas preciosas no dia de amanhã? Adornando, te adestrando, te capacitando. Será que dentro desse contexto não estamos duvidosos demais, receosos demais? Jó dizia no alto de sua dor: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, nele eu confiarei. Ontem eu disse para o Gabriel uma frase, dentre as muitas conversas, eu disse: filho, disse na piscina, lá com os homens, falei: filho, olha aqui para o papai. E ele ia mergulhar, e eu disse: filho, você pode confiar no papai. Você pode confiar no papai, sempre. Nós que somos pais, qual é o discurso que nós desenvolvemos com os nossos filhos? Filho, você pode confiar no papai. Você pode confiar no papai. A velha canção dizia assim: segura na mão de Deus e vai. Vai. Se a jornada dessa vida te cansa e ela é dura e não é fácil de ir, segura na mão de Deus e vai. É como se Deus dissesse: meu filho, você pode confiar. Você pode confiar. Você pode confiar. Há uma canção antiga que dizia assim: nele você pode confiar, nele você pode e deve confiar, nele você pode confiar. Você deve. Não permita que as suas lutas momentâneas, elas vão passar, são passageiras, tumultuam a sua vida de tal forma que você perca o prazer de esperar, de ver cumprido nos seus dias a gloriosa promessa de Deus. Então você podia olhar para quem está pertinho de você: espere com paciência. Pode esperar, meu irmão, pode esperar, aguarde, Deus vai cumprir a sua palavra. Deus é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é eterno. Não duvide, Deus cuida de você. Quando Davi escreveu o Salmo 27, se não falha a memória, um hino de louvor a Deus extraordinário, no versículo 14, ele disse assim: espere com paciência no Senhor. Espere, fortaleça o seu coração. Espere, ser corajoso. Espere, confie. Confie no Senhor. Ele não vai soltar as suas mãos. Ele não vai te deixar órfão. Ele não vai te abandonar, meu irmão. Não permita que as situações à sua volta tumultuem seu coração. Lembre-se, você não está sozinho. Não se encontra sozinho. É tão bom nós termos a percepção de que nós não estamos sozinhos. Não podemos duvidar, de fato. Por que razão duvidaria do cumprimento do Senhor? Tem que entender que essas lutas são momentâneas. Preciso confiar no Senhor. Ele é fiel, a promessa vai se cumprir. Mas no terceiro lugar, é importante você saber que você não está sozinho. O anjo disse àquelas mulheres: olha, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou e agora ele vai adiante de vocês. Como ele havia dito,
Ele vai a Galileia, Ele vai adiante de vocês. E que alegria foi quando Jesus chegou a Galileia e se reuniu com os seus discípulos. E agora eles podiam compreender o que o Senhor havia lhes dito a respeito daquele tempo difícil de cumprimento de promessa, mas também de sua presença gloriosa. O Senhor não nos deixou, eu não estou sozinho, eu não fui abandonado. Saiba que você não se encontra sozinho. Essa palavra dita pelo anjo, ele vai adiante de vós, é uma palavra que ainda perdura nos nossos dias, nas muitas atividades que estamos tendo, no trato com os nossos filhos, no trabalho, na luta pela família, do trabalho cotidiano. É importante você saber que o Senhor ainda vai à nossa frente. Ele vai adiante de nós, cuidando de todas as situações, abrindo ou fechando portas, desbaratando exércitos, desfazendo armadilhas, cuidando de seu rebanho, como bom pastor que guia as suas ovelhas pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e as leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele vai adiante de vós. Alguém aqui deseja sempre ouvir a voz do bom pastor? E se alguém deseja ouvir a voz do bom pastor, que vai adiante de vós, cuidando do rebanho, podia dizer aleluia hoje à noite, porque ele vai à frente. Como ele disse. E é tão bom, precioso amado irmão, saber do túmulo vazio. O anjo disse, ele não está mais aqui. É tão bom nós ouvimos a palavra que vem dos lábios do mensageiro, que fala a respeito da ressurreição. Porém, melhor do que tudo isso, melhor do que ouvir a respeito do túmulo vazio, ou de contemplar um anjo ou um mensageiro que fala a respeito de Jesus, melhor do que tudo isso, é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor, naquela ocasião, onde aquelas mulheres procuravam por Jesus, mal haviam pensado que o Senhor estava a caminho para se encontrar com elas. E ao se encontrarem com elas, Jesus disse: salve, eu vos saúdo. Salve. Que tipo de palavra nós poderíamos pensar que Jesus diria aos seus filhos logo após a ressurreição? O que você gostaria de ouvir dos lábios de Jesus nesse primeiro momento? Que tipo de palavra que poderia aplacar nossa alma, tranquilizar nossa vida diante dos fatos que estavam acontecendo, mas também daquilo que iria acontecer? No relato de Mateus, o Senhor diz: salve. Mas eu gosto demais do relato de João, porque lá o evangelista fala das admiráveis palavras usadas por Jesus logo após a sua ressurreição. O que ele disse pela primeira vez, por duas vezes, o Senhor se dirigiu aos discípulos e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Você podia olhar para esse irmão precioso que tem atravessado turbulência tão grande nos seus dias e dizer: esse irmão, essas mesmas palavras ditas por Jesus: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz, paz. Nós ouvimos essa declaração de Jesus por diversas vezes. Numa outra oportunidade, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz que excede todo entendimento, que vem do príncipe da paz. Paz seja convosco. Não era apenas uma palavra de cortesia. O Senhor sabia do momento difícil que os seus filhos atravessavam.
ela possuía um significado. O Senhor estava falando para auxiliá-los, para que o coração deles se aquietassem no Senhor, para que vencessem os temores e as preocupações. Deus iria continuar cumprindo a sua palavra, não demoraria muito, e ele seria assunto ao céu, e a sua presença física não estaria mais perante os seus olhos. Paz seja convosco. Paz. Paz e não culpa. Paz e não denúncia pelas falhas. Paz e não reprimenda pela ausência de fé, pelo erro, pela falta de apoio. Paz e não discussão do porquê que vocês não reagiram diante da palavra dada, na perspectiva daquilo que queria. Paz, paz, paz. Por certo, quando Jesus estava para ser anunciado pelos anjos, as milícias celestiais se prorromperem em adoração, dizendo: paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz e descanso para a alma foi assunto que tomou conta do ministério de Jesus durante a sua vida. O Senhor Jesus sempre tensionou a paz, paz entre Deus e os homens, e por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, essa paz, ela é possível de ser alcançada. Só um Deus vivo como o nosso, ressurreto, é que pode olhar para os seus filhos e liberar sobre a nossa vida uma palavra que aquieta os nossos temores e nos coloca perante a sua presença em equilíbrio e em perfeita adoração. Hoje à noite, o Senhor Jesus diz ao seu coração, porque Ele está vivo: meu filho, paz seja convosco. Apazigua a sua alma. Paz, eu ainda vou cumprir em sua vida as minhas lindas e maravilhosas promessas. Todas elas se cumprirão no tempo devido. Quando Maria Madalena e Maria se encontram com Jesus, no versículo 9, diz que elas se lançaram aos pés de Jesus e o adoraram. Tinha uma perspectiva tão ruim no início do dia, mas terminaram adorando. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite, querido. Talvez com o seu coração machucado e marcado por tantas decepções, algumas provocadas por você mesmo. Mas como Davi disse, o choro pode começar e até se estender durante um período, mas a alegria logo vem pela manhã. A alegria logo vai surgir. E esse Deus que nos surpreende é um Deus que deseja surpreendê-lo nessa noite e nos dias que virão. Eu creio absolutamente que nesse dezembro eu vou viver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida e na minha casa. Isso a despeito das minhas lutas e das minhas dificuldades. Nós não somos diferentes, irmãos. Temos muitas lutas, muitos pesares, e de quando em quando nosso coração enfraquece. Mas fiel é aquele que prometeu, o qual o também fará. Ele é fiel e Ele há de cumprir em nossas vidas a sua bendita e gloriosa palavra. A igreja em pé em nome de Jesus. Paz seja convosco. Os ministros de altar vão chegar, os músicos, aqueles que vão servir a ceia. Deixa eu lhe perguntar, querido, o que o traz à presença do Senhor? Preste atenção na pergunta. O que o traz à presença do Senhor? Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro. Foram ver o sepulcro. Estavam dizendo entre si: quem é que vai remover os obstáculos? Tirar a pedra? Quem? Não estavam indo
para viver uma expectativa de que Deus está vivo e Ele pode cumprir sua promessa. Às vezes vivemos a fé como se Deus estivesse morto e não pudesse realizar milagres. Alguém até diz que milagre é coisa do velho passado, do Antigo Testamento, ou dos dias de Jesus, que milagre não existe mais, que o sobrenatural não existe mais. Você é esse tipo de pessoa que só vive no natural, no palpável, naquilo que está na sua vista, enquanto a Bíblia nos ensina para não vivermos por vista, mas por fé. Chegou aqui hoje para cumprir um ritual, porque todo domingo eu vou à igreja, então é ceia, eu tenho que tomar ceia, um ritual. Ou você chegou aqui hoje para ir em direção à promessa, para ir em direção ao cumprimento dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu vim aqui hoje para me encontrar com Deus vivo, para me encontrar com a promessa, para ver nos meus dias ela sendo cumprida. E você, o que o traz? Ver o sepulcro onde Jesus está morto, Ele está morto para você. Mas mesmo que você tenha essa perspectiva hoje à noite, Deus é misericordioso e maravilhoso. Ele simplesmente se revela a você outra vez, como se revelou outra vez aos discípulos, agora como conquistador, ressurgindo dentre os mortos e dizendo aos seus discípulos: paz, paz, paz seja convosco. Você precisa de paz, paz. Vai dar tudo certo, meu filho. Se apoie em mim, acredite, creia, não duvide, ainda que você tenha muitos temores e muitas preocupações. Não duvide, creia. Será que você podia reservar um minutinho que fosse para orar com essa pessoa que está do seu lado? Talvez seja a hora de você orar e dizer: Senhor, eu tenho duvidado tanto, e a minha expectativa está morta em meio aos meus pecados e erros. Mas como o Senhor se revelou aos seus filhos naquele dia ou naqueles dias, o Senhor se revele à minha vida. Paz seja convosco. Ore por quem está perto de você. Faça isso, querido. Ore, pode orar, querido. Ore.